Bom, meninos, começamos agora então a correção da nossa semana 2 do PET 2, tá? A estrutura vocês vão perceber aqui, ó, depois de se colocar a prática de linguagens, objetos de conhecimento, essas informações técnicas a respeito da matéria que a gente vai tratar no PET, na segunda semana do PET 2, vem iniciando novamente com aquelas informações que eu falei para vocês, que é interessante a gente ler. Então, aqui, ó, de cara, o PET já informa para a gente que o tema das nossas atividades da segunda semana vai ser o gênero textual, agora já é um outro gênero. No primeiro, na primeira semana a gente trabalhou com a notícia, a charge. Nessa segunda semana a gente vai trabalhar com o gênero textual entrevista, tá? E aqui eles vêm trazendo aquelas mesmas informações naquela mesma estrutura que a gente trabalhou na primeira semana. Caro estudante, nessa semana você vai recordar o gênero textual entrevista. A entrevista é muito presente nos suportes jornalísticos impressos, físicos e midiáticos. O que ele está falando aqui? Que esse gênero, a entrevista, ele é recorrentemente encontrado nos jornais, tanto de papel, que são os impressos físicos, quanto os jornais online, que são os suportes jornalísticos que a gente chama de midiáticos, tá? As entrevistas, elas são realizadas geralmente por jornalistas. Aqui, o PET está falando para a gente a definição de jornalismo, de entrevista, perdão. As entrevistas são realizadas geralmente por jornalistas através de uma conversa com o convidado que é entrevistado. Ou seja, numa entrevista, a gente vai encontrar dois tipos de fala. A fala do entrevistador, que é o jornalista, e a fala do entrevistado, que é a pessoa, na maioria das vezes em jornal, especialista em determinado assunto, que vai responder aquelas perguntas que são feitas pelo jornalista, tá? Essa conversa, ela é gravada e depois ela é transcrita para o veículo de transmissão ao público. Ou seja, o que ele está falando aqui? É realizada essa conversa, esse bate-papo entre o jornalista e o entrevistado. Esse bate-papo é gravado. Antigamente, o jornalista tinha um gravador para fazer esse tipo de gravação. Hoje em dia, com celulares, a conversa física, as vozes, são gravadas com o auxílio do aparelho celular. E depois, o jornalista em casa ou na redação do jornal vai escutar aquela entrevista de novo. Na maioria das vezes, vai escutar várias vezes aquela entrevista e vai transcrever aquilo que foi conversado para o papel ou para o site da internet, tá? O que acontece? Muitas vezes quando a gente conversa, pessoal, o entrevistado ou mesmo o jornalista, ele pode gaguejar ou ele pode realizar essas pausas, como essa que o professor está fazendo. Às vezes o entrevistado ele faz uma pausa na fala dele para pensar na resposta. Ou às vezes a gente tem vícios de linguagem, por exemplo, quando a gente fica. Ou mesmo quando eu falei para vocês em caso de gaguejar, esse tipo de som não é transcrito na entrevista, tá? Esse tipo de som, o jornalista ele faz uma limpeza, é o termo que se usa. Ele faz uma limpeza nas palavras, naquilo que foi dito pelo entrevistado, e ele vai colocar no texto dele somente aquilo, somente as informações que são relevantes para aquelas pessoas que estão lendo aquele tipo de texto no jornal ou na revista. Tá? Apresentação. Você vai ler trechos de uma entrevista realizada com a escritora Ana Maria Machado. Ou seja, o PET mesmo está informando para a gente que o texto que vai abaixo ele não é a entrevista completa com a escritora, mas os trechos que o jornal ou o jornalista julga que sejam mais importantes para quem esteja lendo. Tá? Os trechos que sejam mais relevantes. A reportagem foi transcrita para o jornal Folha de São Paulo, ou seja, o jornalista ele trabalhava para esse jornal Folha de São Paulo na seção Folhinha. Seção, pessoal, são os vários cadernos, as várias partes do jornal que são separadas por determinados assuntos. Para não ficar, por uma questão de organização, para não misturar um assunto com outro, normalmente o jornal separa
as suas reportagens, as suas entrevistas, as suas notícias por meio de cadernos. Esses cadernos são organizados por assuntos. Essa seção, Folhinha, é uma seção do jornal Folha de São Paulo que é especializada em assuntos ligados a crianças, adolescentes e jovens, tá? E por que a entrevista foi publicada nesse tipo de sessão? Porque a escritora Ana Maria Machado, ela é especialista, aqui a escritora Ana Maria Machado, é especialista em livros infanto-juvenis, tá? Continuando. Veja como se organiza esse gênero de texto que é comum no campo jornalístico midiático. E aqui, para saber mais, o PET coloca aqui um endereço de internet onde a gente consegue ter acesso a mais características do gênero entrevista. Isso que eu estou falando para vocês, isso que eu estou trazendo da correção, são alguns aspectos. Existem muitos outros que podem ser trabalhados. E provavelmente vocês trabalharão isso no futuro, seja comigo, com o professor Ademir, ou com outros professores que vocês possam ter no futuro. O gênero entrevista, volta e meia, ele vai voltar a aparecer nos estudos de vocês nos próximos anos, tá? Vamos passar então para as atividades, pessoal. O primeiro texto é a entrevista da jornalista. Percebam bem que a entrevista, por mais que ela seja um bate-papo, ela começa com uma introdução e ela também tem título. Esse título aqui do texto da jornalista, com a escritora Ana Maria Machado, ela começa com uma frase, e essa frase, pessoal, está entre aspas. Ah, professor, por que está entre aspas? Porque normalmente, quando um jornalista vai escrever um texto sobre uma determinada entrevista, ele costuma dar, em vários trechos da matéria, ele costuma colocar falas diretas da pessoa que foi entrevistada. Então, essa frase aqui, ó, criança não vê diferença, ela vê igualdade, é uma frase que foi dita diretamente na entrevista pela autora Ana Maria Machado. Então, para transcrever essa fala da entrevistada, o jornalista se utiliza do recurso das aspas. Então, quando você vê aspas nesse tipo de texto, significa que aquela frase que está entre as aspas não foi dito pelo jornalista ou pela jornalista, foi dito pela pessoa que foi entrevistada, tá? E aqui embaixo existe um subtítulo onde é colocado também a questão, nesse caso aqui já é o jornalista contando que a escritora lança 3 títulos infantis, ou seja, 3 livros infantis, e dá entrevista ao jornal, falando sobre literatura e jornais, tá? Aqui a gente tem o nome da jornalista que fez a entrevista, que foi a Marcela Franco, tá? Aqui aparece um outro recurso que aparece muito em texto de jornal, em entrevista, que são esses 3 pontinhos entre parênteses. Isso significa que a jornalista ou a pessoa que fez o PET não colocou mais textos que estava escrito. Tinha mais texto aqui antes dessa frase que ele colocou, entendeu? Aqui ele só fez questão de ressaltar isso, que ele pensou, que ele tirou uma frase do texto da matéria no site da Folha de São Paulo, que é essa frase aqui. Ela acaba de lançar 3 novos livros, todos pela editora Moderna. Aí ele coloca aqui o nome dos livros, e por isso o nome está entre aspas. Igualzinho a mim, a história que eu queria, e o terceiro livro chama O Mesmo Sonho. Tá? Mais uma vez aqui embaixo, na próxima página, a gente tem os 3 pontinhos com os parênteses, que significa que mais um trecho foi pensado para colocar aqui na nossa atividade, que eu vou ler aqui para vocês. Daqui para frente eu vou ler a entrevista toda para ter mais fluência, tá? Para a gente não perder muito tempo também. Os livros de Ana Maria não querem dar lição de nada em ninguém. Aí, ó, as aspas, para mostrar quem está falando isso é a autora, é a entrevistada, Ana Maria Machado. A literatura não passa por aí, pelo didatismo. Ou seja, o didatismo é a tentativa de se explicar algo para alguém, ou de se explicar, de se trazer um ensinamento para alguém. O que ela está falando aqui é que a literatura não passa por aí, pelo fato de você ter que sempre estar ensinando alguma coisa para alguém que está lendo. A literatura vai além disso. Para ela,
A literatura, assim como os jornais que sempre leu desde criança, é lugar de entretenimento, é lugar de diversão, além de conhecimento e, é claro, diversão. Perceba que ele utilizou aqui duas palavras no sentido de diversão, entretenimento e diversão. As palavras são sinônimas. Então, qual que é a ideia aqui que a jornalista está passando e que a Ana Maria quis falar? Que ler jornal não, o objetivo de se ler jornal não é apenas para aprender coisas ou para ter acesso a notícias, mas ler jornal também pode ser algo divertido, também pode entreter, tá? Então vamos aqui, ó. Essa é uma entrevista com Ana Maria Machado. Leia as perguntas e respostas abaixo. Essa frase aqui é do pessoal do PET, que está dando a ordem para a gente. Primeiro ler a entrevista e depois responder as questões que decorrentes do texto, tá? Primeiro aqui, ó, MF, tá? Que é Marcela Franco. São as iniciais da jornalista, Marcela Franco. Isso aqui é para a gente saber, pessoal, que quem está falando nesse momento é a jornalista. Como está a sua quarentena? Você já tomou a vacina contra o coronavírus? E aí o AM já é de Ana Maria, é a entrevistada, a escritora. E ela responde: fiquei no Rio de Janeiro esse tempo quase todo. Fui rapidamente ao Espírito Santo, fiquei 2 meses lá. Aí voltei e tomei a vacina no Rio. Estou esperando a segunda dose. A jornalista volta a perguntar: do que você mais sente falta durante a quarentena? E Ana Maria responde: sinto falta de estar com as pessoas, de encontrar, estar junto. Sei que sou uma privilegiada. Tenho casa, comida e o que pôr na geladeira. Não fico me queixando. Estou muito preocupada com os outros, mas sinto falta do contato afetivo. A jornalista volta a perguntar: você escreveu esses 3 livros novos agora? Ou eles já estavam prontos e você só está lançando? Responde Ana Maria: os 3 foram escritos durante a quarentena. 2 deles eu já vinham muito na minha cabeça. O mesmo sonho, por exemplo, eu penso nele já tem mais de 20 anos. Já tinha começado esse livro 3 ou 4 vezes. E de repente ele veio e saiu. Eles se relacionam e ao mesmo tempo são diferentes. A jornalista pergunta: o mesmo sonho, que é o nome de um dos livros, conta a história do menino Zeca, que quer entender como os sonhos acontecem e combina de ter um sonho em comum com seus amigos. E a história que eu queria, que é o título de um outro livro, ele fala, me pediu para falar. E a história que eu queria? Fale um pouco dele. Nesse caso aqui, o professor entonou a leitura errada. Na verdade, a jornalista começou falando do primeiro livro, depois pediu para ela falar de um segundo, que é a história que eu queria. Aí Ana Maria responde: o livro é sobre um repertório infantil, é sobre fantasia, criatividade. Vejo que as crianças inventam mundos a partir de uma bobagem até. E as crianças desse livro inventam o que vão ler. O jornalista pergunta sobre o outro livro agora. E o igualzinho a mim? Ana Maria responde: eu queria discutir a noção de que somos parecidos. A criança vê isso, que a gente é igual, mesmo sendo diferente. E ela faz isso com muita naturalidade. No primeiro momento, a criança não vê a diferença, ela vê a igualdade. Depois, a sociedade vai mostrando as diferenças. A criança fica muito preocupada de ver a pobreza, por exemplo. Eu queria trabalhar com esse assunto, enfatizando a igualdade na diferença e fazendo com que cada um, ao ler, se pergunte como uma criança tem 2 pais, como uma criança não tem ninguém ou não tem nenhum, porque há diferenças de família, porque há diferenças de classe social, de temperamento e etc. Aí a jornalista volta a perguntar: Ana, você contou que lia jornal desde pequena. Qual é a importância de crianças lerem jornais, na sua opinião? Aí a escritora responde: em casa tinha vários jornais diferentes. E uma gracinha que eu fazia, e todo mundo achava bonitinho, era que me diziam para ir pegar o Jornal do Brasil ou o Correio da Manhã. São títulos de 2 jornais mais antigos. E eu conhecia um pelo logotipo. E eu conhecia um por um pelo logotipo. Depois, eu fui reconhecer pela repetição das letras Depois eu fui reconhecer pela repetição das letras. Ou seja, antes mesmo de aprender a ler,
A Ana Maria Machado sabia qual jornal era qual pelo desenho na capa do jornal, pelo símbolo do jornal. E depois, a partir do momento que ela ainda não estava completamente alfabetizada, ela conseguia reconhecer algumas letras e ela diferenciava um jornal do outro. Aí ela explicando. Minha mãe me mostrava os sons que as combinações das letras faziam, que era aprender a ler, era ser alfabetizada. A mãe mostrava o som que cada letra tinha. Quando eles perceberam, eu já estava lendo. E a noção é de que ninguém tinha que me ensinado a ler. Percebam que a Ana Maria Machado, ela praticamente aprendeu a ler sozinha. Aprendeu a ler por meio dos jornais. Todo dia ela pegava os jornais, ela via as letras, ela via as pessoas falarem aquelas palavras e ela foi instintivamente descobrindo qual letra representava determinado som. Então, mais do que o jornal ser uma fonte de entretenimento, de conhecimento para ela, o jornal foi um método pela qual ela se alfabetizou. Mesmo que ninguém tenha ensinado ela formalmente a ler, por exemplo. Ela aprendeu a ler sozinha. Não existia livro infantil na minha época. Eu estava aprendendo, era no jornal. O jornal dá essa intimidade com a palavra e a intimidade de ver as notícias. Lembra das notícias que a gente trabalhou na primeira semana? A gente lia e ficava sabendo de tudo que estava acontecendo, quem ganhou o jogo de futebol ou a guerra que estava acontecendo no outro canto do mundo. Eu acho que é muito importante ter jornal e a criança se acostumar, porque o jornal é diferente do noticiário da TV, que a gente tem que tomar conhecimento no horário deles. O jornal, ele fica ali durante o dia todo. Você pode chegar e ler ele quando quiser. E aos pouquinhos, você vai descobrindo onde fica cada coisa no jornal. Lembra que eu falei para vocês da seção do jornal? Olha aqui, ela descobrindo isso sozinha. E aos pouquinhos, você vai descobrindo onde fica cada coisa no jornal. Ela foi descobrindo sozinha aquilo que a gente chama de seções do jornal. Meus filhos liam primeiro o esporte, enquanto eu lia política e economia. Tem muita coisa variada. Jornal é muito variado. E você é o dono daquele espaço. Jornal é um espaço de liberdade. Então, pessoal, perceba aqui que a gente pegou alguns trechos, o PET aqui, o pessoal da secretaria, pegou alguns trechos da entrevista com a Ana Maria Machado. Em especial, ele pegou uma grande resposta que ela deu a respeito da importância do jornal na vida dela e na alfabetização dela. E, inclusive, ela foi mostrando aqui, no modo dela de falar, essas estruturas do jornal que a gente comentou aqui, sobre a questão da seção, os temas, o símbolo que cada jornal tem, a maneira como as letras elas foram se decodificando na frente dela, que ela foi aprendendo a ler sozinha. Isso tudo ela aprendeu por meio do jornal. Então, essa última resposta, principalmente, é uma grande memória da Ana Maria Machado a respeito da importância do jornal na alfabetização e na formação dela enquanto leitora, tá? Por fim, pessoal, aqui embaixo existe aquilo que a gente chama de referências. O PET ele coloca aqui aonde você encontra essa entrevista. Inclusive, se você estiver no computador, você segura a tecla Ctrl e aperta, dá um clique no mouse, do lado direito do mouse, você vai conseguir abrir a matéria que essa entrevista está disponível. Pode falar, Giovana. Desculpa demorar em saber, professor. Hum. Tem como você repetir o que você falou? É porque sua voz está meio bugando, aí eu não entendi muito o que você falou. A respeito do que, Giovana? Eu não consegui te entender muito bem. Você pode repetir o que você falou? Porque sua voz está meio bugando, aí eu não consegui te entender. O que foi que você não pegou? O que você não entendeu? Ah, esse texto que você Ah, tá. Eu leu, estava só, professor. eu tava só explicando, Giovana, que se trata aqui, ó, esse tipo de texto é aquilo que a gente chama de entrevista. E que a gente tem é uma conversa que depois é transcrita pela jornalista no jornal, entendeu? Aqui no caso, aqui a gente tem duas pessoas falando. MF, que é a jornalista, MF são as iniciais de Marcela Franco, e a AM são as iniciais da Ana Maria Machado, tá? O que eu fiz agora, até agora, foi fazer uma leitura de trechos dessa entrevista que o pessoal da secretaria colocou no PET, tá?
Eu vou agora fazer as perguntas e aí eu vou ter que voltar no texto toda hora. Então, eu acho que você vai conseguir sanar essas dúvidas, você vai conseguir resolver essas dúvidas que você está tendo quando eu for respondendo aqui as perguntas, tá? Se continuar alguma coisa que você não entendeu, você pode me chamar, ou você chama no privado no WhatsApp mais tarde que a gente conversa melhor, pode ser? Pode. Tá. Então, vou passar aqui para as perguntas. É só para o vídeo não ficar muito longo, porque depois, se o pessoal for assistir, eles vão acabar ficando com preguiça. Então, ó, voltando aqui, ó, questão 1. Antes da descrição da entrevista, há um título seguido de um pequeno texto de introdução. Na sua opinião, qual é a função dessa introdução para o leitor? Então, vamos voltar lá, ó, Giovana, ó, vou voltar lá no texto de novo. Ele está falando aqui, ó, que antes de começar a descrição da entrevista, tem um título e um pequeno texto de introdução. Então, vamos lá. O título está aqui, ó. Criança não vê a diferença, ela vê a igualdade, diz Ana Maria Machado. E existe aqui, ó, um subtítulo, onde ele explica aqui que a escritora lança 3 títulos infantis e dá entrevistas sobre literatura e jornais. E aqui embaixo vem alguns trechos também que a jornalista colocou, ou o jornalista e o pessoal da secretaria colocou para explicar para vocês, para explicar para os leitores, que no caso somos nós, que a autora Ana Maria Machado acabou de lançar 3 livros. E colocou aqui o nome desses 3 livros. Tá? E aqui ele explicando também, no outro trecho, qual que é a função da literatura para ela. Falando que a literatura não está necessariamente ligada a didatismo, a uma lição de moral, a alguma informação. Mas ela está ligada também à literatura, à questão da diversão. A questão de pegar um livro, por exemplo, e ficar durante horas viajando naquelas páginas e naquela história que é contada. Então, pessoal, 2 pontos. Para que serve esse subtítulo e esses trechos aqui que foram colocados? Primeiro, aí a resposta. Ó, primeiro, para mostrar que a entrevistada, Ana Maria Machado, acabou de lançar 3 livros. E aí, se você quiser dar uma resposta mais completa, você pode colocar até o nome dos livros, se você quiser. E segundo, para mostrar a função que a Ana Maria Machado acredita que a literatura tenha, tá? Que a literatura que a literatura envolve entretenimento, conhecimento e, claro, diversão, tá? Então, essa aqui, Giovana, seria a resposta, e a gente já consultou o texto, seria a resposta dessa questão 1. Essa que é a função dessa introdução que foi dada no começo, antes de se começar a entrevista propriamente dita, tá? Segunda questão. Quais informações o leitor já tem antes de começar a ler a entrevista? Escreva-as de acordo com os dados. E aqui é uma questão mais fácil, né, Giovana? É uma questão mais fácil. Eu vi que a Júlia saiu, às vezes ela pode ter acabado a bateria dela. Mas então, por enquanto, está aqui nós dois. Quem sabe ela volta. Essa é uma questão mais fácil, Giovana, porque aqui basta a gente pegar aqui as respostas, basta a gente completar aqui o quadro. Olha o que foi perguntado para a gente. O nome do entrevistado. Ah, professor, isso é bem fácil, a gente acabou de ler a entrevista. Pois é, aqui, o nome da entrevistada é Ana Maria Machado. É a primeira resposta que a gente vai colocar ali no nosso quadrinho, tá? Informação sobre o entrevistado. Bom, que informações que a gente já pode pegar aqui sobre a Ana Maria Machado, antes mesmo de começar a entrevista? A gente pode ver que, olha aqui, escritura. A gente já tem essa primeira informação. Ana Maria Machado é escritora. Outra informação. Ana Maria Machado acabou de lançar 3 livros infantis. Tá? E uma terceira informação que a gente pode pegar é que ela falou na entrevista sobre literatura e jornais. Então perceba que a gente consegue pegar, Giovana, essas 3 informações antes mesmo da gente começar a ler a entrevista. Essas informações, o jornal passa para a gente, o texto jornalístico passa para a gente, por aquele mesmo motivo que eu falei para vocês na aula anterior sobre a questão da lead. São informações que são necessárias
E são informações que são destinadas para aquelas pessoas que não têm o tempo necessário para ler uma entrevista completa, porque às vezes a entrevista pode ficar muito longa. Então, para que a pessoa possa ter uma ideia de quem é a pessoa entrevistada e sobre qual assunto elas falaram, é por esse motivo que no texto jornalístico é comum a gente ter alguns desses parágrafos resumindo essas questões da entrevista, tá? Então aqui, ó, segunda resposta, informação sobre o entrevistado, a gente pode colocar que a Ana Maria Machado é escritora, que acabou de lançar 3 livros infantis e que ela, na entrevista ela tratou sobre literatura e sobre jornais, tá? Essa seria a resposta dessa essa segunda afirmação aqui, a informação sobre o entrevistado. Mais do que isso, o professor já foi guloso demais, ele até passou na frente sobre qual que seria a resposta do terceiro item aqui. Qual que é o assunto que ele vai falar. Então, aqui na informação do entrevistado, você nem precisa falar que ela vai falar sobre literatura e jornais, porque literatura e jornais já é a resposta desse terceiro item aqui embaixo. Tudo bem? Então, aqui, ó, nome do entrevistado, Ana Maria Machado, informações sobre o entrevistado, escritora, e acaba de lançar 3 livros, e o assunto que ela vai falar vai ser sobre literatura e jornais. Pronto. Fácil, direto, rápido. Você já deu as informações que o professor precisava para te dar a nota completa na questão, tá? Agora a gente tem uma outra pergunta, que é uma pergunta que é trabalhosa, mas ela não é difícil. Porque o que ele está pedindo aqui? Está pedindo qual foi a primeira pergunta que foi feita à entrevistada. A primeira pergunta que foi feita, basta a gente voltar no texto. E a gente a encontra aqui. É uma pergunta onde a jornalista pergunta para a entrevistada como está sendo a quarentena dela e se ela já tomou a vacina dela contra o coronavírus. Então, Giovana e alunos, basta colocar aqui, ó, qual foi a primeira pergunta entrevistada? A entrevistada recebeu a pergunta sobre como ela estava passando a quarentena e se ela já havia sido vacinada contra o coronavírus. É uma pergunta curtinha, é uma pergunta direta. Se você quiser dar uma resposta mais completa para o professor, como a questão tem muito espaço, você pode até fazer um resuminho aqui do que foi que a autora, que a Ana Maria Machado, respondeu. Mas o que interessa para a gente na questão é isso. A primeira pergunta é como foi a quarentena da Ana Maria Machado e se ela já tinha tomado ou não a vacina dela contra o coronavírus. Essa é a resposta da terceira questão. Passando para a próxima, pessoal. 4. Na sua opinião, qual que é a fase de vida da entrevistada? Está perguntando em que fase da vida que a Ana Maria Machado está no presente momento, no momento da entrevista, a partir da conversa sobre o assunto coronavírus. Voltando lá. Então, ó, percebam bem, o pessoal está perguntando para a gente qual que é a fase que a gente acha que a Ana Maria Machado está, mas não é em qualquer lugar do texto. Tem que ser naquela parte que trata especificamente do coronavírus. Aí a gente volta no nosso texto de novo. E acabamos voltando de novo para a primeira, que foi aquela pergunta que a gente usou para responder a questão anterior, e a segunda resposta. Na primeira, foi perguntada como tem sido a quarentena dela e se ela já tomou a vacina contra o coronavírus. E na segunda pergunta, o que ela mais sente falta durante a quarentena. Se a gente for olhar aqui, pessoal, a gente vai descobrir aqui que a Ana Maria Machado, ela coloca nas respostas dela que ela ficou no Rio de Janeiro esse tempo quase todo, que ela só foi rapidamente para o Espírito Santo. E que quando ela voltou, ela tomou a vacina do coronavírus. De uma maneira escondida, pessoal, a resposta da nossa questão está aqui. E a gente precisa usar de raciocínio lógico para chegar na nossa resposta. Por que raciocínio lógico? Porque nós sabemos, pela prática, que a vacina da Covid ela foi dada inicialmente para um primeiro grupo composto de pessoas idosas. A vacinação, o rito da vacinação começou com idosos e pessoas acima de 65 anos e profissionais da saúde, e daí a gente foi diminuindo gradualmente a idade das pessoas que foram vacinadas
e as classes profissionais que também foram vacinadas, como os professores, que tomaram a vacina na semana retrasada. O professor já tomou a primeira dose dele também, e passou muito mal, inclusive. Então, assim, o que que nós podemos tirar aqui da informação, Giovanni e alunos? Que o fato da Ana Maria Machado já ter tomado a primeira dose da vacina dela, e a entrevista foi dada em março desse ano, ou seja, há 3 meses atrás, significa que a Ana Maria Machado, muito provavelmente, se trata de uma pessoa que está na fase idosa da vida. Ela não é uma jovem, e ela não é uma adulta, porque adultos estão na idade compreendida entre 20 e 50 anos. Jovens, muito menos, ela não é uma jovem, né? Porque os jovens estão abaixo dos 20 anos de idade, estão entre os 13 e 20 anos de idade, e que o fato dela ter sido já vacinada em março desse ano significa que muito provavelmente a Ana Maria Machado se encontra na fase idosa da vida dela. Essa que seria a resposta da nossa questão 4, tá? Passando para a próxima. Na entrevista, a escritora comentou sobre os 3 livros que ela acabou de escrever. Qual dos títulos tem relação com o título da introdução da entrevista? Ou seja, criança não vê a diferença, ela vê a igualdade. Bom, pessoal, aqui a gente tem uma pergunta um pouco mais elaborada. A gente vai precisar consultar o título do texto, criança não vê a diferença, ela vê a igualdade, e a gente vai precisar consultar também o título dos livros, para ver se a gente consegue achar alguma relação entre os títulos e essa frase aqui de cima. Essa frase é central. Criança não vê a diferença, ela vê a igualdade. Tá? Então, aqui, o primeiro título, igualzinho a mim. Bom, igualzinho a mim eu acho que já matou, já chama a nossa resposta de cara. Igualzinho é um vocábulo, uma palavra que é muito parecido com uma palavra que está na primeira frase, que é a palavra igualdade. Então, muito provavelmente, este livro, com o título igualzinho a mim, ele está se referindo à questão, ao assunto igualdade. Igualdade entre as pessoas, igualdade entre as crianças. Tá? Vamos procurar aqui no texto para ver se ela fala mais alguma coisa a respeito desse livro. Então, aí encontramos aqui a seguinte pergunta: e o igualzinho a mim? Aí, a Ana Maria já mata a nossa questão na primeira frase. Ela fala: eu queria discutir a noção de que somos parecidos. Ou seja, já achamos a nossa resposta e confirmamos ela em 2 lugares do texto. Ou seja, aqui na entrevista, os 3 livros que ela acabou de escrever, qual dos títulos tem relação? Ixi, acabou minha bateria.
Oi, Giovana, tá aí? Giovana, vamos lá? Oi, sim. Vamos fazer o seguinte, minha bateria aqui, ó, ela acabou. Eu vou terminar de corrigir essa, só para a gente finalizar o vídeo, eu vou terminar de corrigir essa pergunta que eu estava falando e aí a gente continua amanhã, pode ser? Ok. Tá. Então, como eu estava explicando, Giovana, existem duas partes do texto, tentando virar meu telefone aqui, deitar meu telefone, eu não estou conseguindo, só um pouquinho. Professor apanhando. Eita, eita. Não vai. Não tá querendo colaborar comigo, não. Hum, pronto. Isso. Agora volta. Possível. Hum. Pronto. Então, Giovana, continuando aqui, para a gente terminar, amanhã a gente continua. Amanhã a gente começa um pouquinho mais cedo, a gente termina a semana 2 e a gente faz a semana 3 e a semana 4. Então, isso aqui é só para a gente amarrar Ok. o finalzinho. Aqui eu estava falando que na entrevista a gente confirmou em vários pontos, seja lá na introdução, seja aqui na introdução, no título, e seja aqui ó, na introdução, antes de começar a entrevista, que existia um título de um dos livros da Ana Maria Machado que chama Igualzinho a Mim. E que a palavra igualzinho era muito parecida com a palavra igualdade. Elas têm a mesma raiz de significado. Ou seja, muito provavelmente o livro que se refere a essa frase aqui, ligada à igualdade, seria esse livro Igualzinho a Mim. Mas eu ainda falei que a gente precisava confirmar isso em outro ponto. E aí, a gente achou essa pergunta aqui da jornalista que pediu para Ana Maria Machado falar sobre esse livro, Igualzinho a Mim. E na primeira frase, a Ana Maria já resolve a questão para a gente. Ela fala que queria discutir nesse livro, Igualzinho a Mim, a noção de que somos todos parecidos. Ou seja, a resposta aqui da questão, a, o título do livro que está ligado à frase criança não vê a diferença, ela vê a igualdade, seria o título do livro, seria igualzinho a mim. É essa que é a resposta da questão 5, tá? Então, Giovana, eu queria agradecer sua presença, vamos ficar por aqui hoje. Amanhã a gente começa um pouco mais cedo, se não tiver aula de algum outro professor no horário que a gente marcar. E aí a gente termina esse patch 2, falta pouquinho, e a gente corrige também o patch 3, a semana 3 e a semana 4, combinado? Ok. Então é isso, pessoal. Queria agradecer a presença da Giovana, que participou comigo durante todo o tempo, participou muito bem, inclusive. Queria agradecer também às pessoas que vão ver, aos alunos que vão assistir esse vídeo depois. E caso vocês tenham alguma dúvida, possam entrar em contato comigo via WhatsApp, tá? Podem me mandar mensagem no privado ou mesmo no grupo da sala que eu criei para esse fim. Então é isso, pessoal. Até mais. Giovana, obrigado, tá? Boa tarde. Boa tarde.
Ixi. Lógico. Ser cagado.